Dando continuidade ao estudo do feudalismo, a gente vai ver agora como era um pouco da economia e o estilo de vida nessa época, nesse ambiente europeu. Começando pela economia. Então, como a gente já comentou alguns momentos em aulas passadas, a economia no feudalismo era ruralizada. Portanto, as principais atividades eram a agricultura, a pesca e a criação de animais, a pecuária. Os feudos tentavam o máximo possível ser autossuficientes, ou seja, produzir aquilo que consumiam. Por mais que às vezes não era uma situação de fartura, eles conseguiam sobreviver, obviamente com uma enorme desigualdade social. Como se produzia aquilo que se consumia, o comércio era pouquíssimo praticado. Em decorrência disso, havia pouquíssima circulação de moedas nos feudos. Então, quando a gente vê imagens da Europa feudal, a gente sempre vai ver esse ambiente ruralizado, do campo, né? As pessoas muito ligadas à sua atuação na terra. E o estilo de vida? Ele era simples e até mesmo rude. Isso acontecia até mesmo com os senhores feudais. Porém, se a gente comparasse a vida dos nobres, dos senhores feudais, dos condes, dos marqueses, com os servos, era bem diferente. Então, os nobres tinham muito luxo quando a gente comparava com as pessoas que viviam numa situação de servidão. O servo era aquele que nascia numa família de camponeses e, portanto, ficava preso àquela condição. Ele não conseguia ter mobilidade social e também não conseguia sair daquela localidade que ele morava. E aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem de alguns servos indo pagar as taxas, os tributos, né? Então você vê que tem uma posição meio que de reverência, meio agachado assim, né? Uma posição de subordinação aos nobres, enquanto esse primeiro aí está entregando uma sacola de moedas, o próximo vai fazer o pagamento dos tributos em espécie. Então tá levando uma ave. Já tem alguém ali que deixou uma cabra, por exemplo. E aqui tem um pouquinho do panorama das personalidades que tinham nessa sociedade feudal, né? Então você tem um membro do clero, depois um cavaleiro, depois você tem um casal da nobreza e por último um casal de servos, né? Então os servos ligados à sua atuação no campo, o cavaleiro e o clero também na sua função ali, né? Um religioso ligado à fé e o outro à proteção, e os nobres com uma roupa que já dá para demonstrar, né, um pouco mais de esbanjamento, de conforto e de luxo. E aqui a gente coloca essa sociedade feudal numa estrutura, numa pirâmide, né? Então como que era a relação de poder? Então no topo você tem o senhor feudal, logo na sequência suportado pelo clero, né, que tinha essa função ideológica de manter as pessoas, como que eu posso dizer, não conscientes, mas conformadas com a sua situação. Logo na sequência, os nobres e guerreiros, que recebiam concessões de terra, que tinham alguma autonomia, né, e que estavam também encarregados da função de segurança do feudo. E por último, os servos, né, que estava toda a atividade de trabalho era deles. Como era a relação da Europa ocidental com o mundo oriental? O Oriente era controlado pelos árabes, como a gente viu no capítulo 3. E a Igreja Católica condenava o contato entre cristãos e muçulmanos, porque os muçulmanos não acreditavam no mesmo Deus que eles. Aqui tem um mapa que mostra umas rotas comerciais, algumas rotas pela terra e outras pelo mar. Né? De verde são as rotas terrestres e de rosa as rotas marítimas. Por que eu coloquei isso daqui? Porque nessa relação com o Oriente, algumas cidades acabavam, como que eu posso dizer, desobedecendo às normas da igreja.
Aqui a gente tem uma dessas cidades. Acho que vocês não conseguem entender o que está escrito ali, mas é Gênova. Então, Gênova e Veneza, que ficam na Península Itálica, né? Então hoje fica ali a Itália, elas desobedeciam, eram cidades que desobedeciam essas ordens da igreja. Então elas faziam comércio com os árabes. Então se tornaram cidades comerciais, como a gente vê nessa imagem. O que difere um pouco dos feudos habituais, mais interiorizados, como é o caso desse aqui. Então tem alguns elementos aqui que são presentes em praticamente todos os feudos, né? Então tem o castelo, onde os nobres ficam mais protegidos, o moinho, porque nessa sociedade agrária, né, nessa economia agrária, eles precisavam do moinho para moer os grãos, né, os cereais, os pastos, onde era a parte de produção, a igreja, né, que é muito ligada aos senhores feudais, né, naquela estrutura de poder, as áreas de plantação, que passavam por um rodízio também, né, e você tinha ali manso comunal, que aparentemente ou teoricamente era uma área para todos. A casa do servo ali são as aldeias onde os servos moravam. E, bom, ali manso servil e manso senhorial é onde o servo produz alimento para ele, para o seu sustento, no manso servil, e o manso senhorial é onde os servos dedicavam parte da sua força de trabalho, parte dos seus dias, do seu tempo de trabalho, para plantar coisas apenas para o senhor feudal. Então, esses mapas a gente vai poder verificar alguns mais adiante no nosso conteúdo, e essa estrutura, essa composição dos feudos, a gente vai analisar com mais cuidado nas páginas 168 e 169 do nosso conteúdo.